Oi, que bom ter você aqui no 10% Mais, um espaço dedicado à saúde mental, comportamento e longevidade. No encontro de hoje, existem culpas que não vêm de um erro concreto, mas de um modo de existir. Para essa conversa, recebo Carol Campos. Ela é professora, advogada, mestres em políticas públicas e diretora executiva do Vozes da Educação. A Carol vai nos ajudar nessa reflexão sobre culpa, maternidade, carga mental, esgotamento silencioso da maternidade contemporânea, escola, enfim. Hoje o assunto promete. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Abigail, tudo bem? Obrigada pelo convite e oi a todos os seus ouvintes também. Eu quem agradeço e eu queria começar com uma pergunta, né? Tá se falando muito na série, né? Tudo é culpa dela, da mãe, e eu queria iniciar com uma pergunta que é, Carol, por que seguimos organizando a vida, né? De modo que alguém precisa sempre ser culpado? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que isso vem, na verdade, da história da vida humana, né? Então, se a gente pensa no nosso passado, as nossas bisavós, quando elas tinham filhos, elas precisavam que os filhos vingassem, né? Então elas tinham lá 10, 15 filhos e sempre tinha ali uns 3 ou 4 que não vingavam. Então o desejo era para que os filhos sobrevivessem. Daí depois, esses filhos, quando eles crescem, que são as nossas avós, elas precisam de fazer com que esses filhos trabalhem. Então elas passam a ter muitos filhos para que esses filhos possam ajudar em casa, né? Então tem que produzir, tem que trabalhar. Daí vem a nossa geração, né? Aí vem as nossas mães, na verdade. As nossas mães são ensinadas que elas precisam ter um bom casamento. Elas precisam casar. Elas são forjadas para esse casamento, elas são forjadas para cuidar de casa e da família. E aí vem a nossa geração, que é a geração do não, minha filha tem que trabalhar, minha filha tem que ser independente, minha filha tem que ser... Então, eu acho que essas mulheres, independentemente do desejo que elas tinham, seja de fazer com que os filhos sobrevivessem, de fazer com que os filhos trabalhassem, de fazer com que os filhos tivessem família, ou de fazer com que esses filhos fossem independentes, elas sempre enfrentaram essa necessidade de serem bem vistas pela sociedade, senão elas seriam culpadas. Então, eu acho que a culpa, ela vem junto com... Nasce alguém, nasce a culpa. Então, eu acho que vem de um lugar muito humano, sabe? Carol, no início, né, eu te apresentei como educadora e mulher, eu queria que você nos contasse como é que foi para você assistir essa série, né? Como é que é essa série? Porque algumas histórias, elas nos entretêm, outras nos atravessam. All Her Fault, como é que te pegou? Olha, ela me pegou em muitos lugares. Primeiro, ela me pega porque a série ela não passa a mão na sua cabeça. Então, ela começa já te dando aquela porrada daquela mãe que fala, cadê meu filho? Perdi meu filho. Então, já é aquela dor lancinante, né? Então, é a dor do, meu Deus do céu, cadê essa criança? Então, eu como mãe, já começo a me sentir muito mal ali. Depois, ela me atravessa de uma forma muito bonita, que é a relação daquelas duas mulheres. A relação da mãe que perde o filho com a mãe que supostamente teria contratado uma babá horrorosa e tal. E por isso seria culpada, afinal de contas, né? Taca pedra na Geni, porque ela não teve o cuidado necessário na hora de
de contratar uma babá. E elas, contrariando todas as expectativas, elas ficam amigas. Elas criam um vínculo, que é o vínculo mais bonito da série. Mais bonito do que todos, mais bonito do que a relação familiar, mais bonito do que a relação com outros membros da família da mulher que perde o filho. Mais bonito do que qualquer relação é o vínculo daquelas duas mulheres, porque ele é um vínculo improvável. Mas, na verdade, ele, se você for pensar, ele é o vínculo que deveria ser. Porque elas não se acusam, elas não se culpam. Ao contrário, elas se colocam num lugar de eu sei o que você está sentindo, eu vivo a mesma coisa. E quando o seu marido fala isso, pois é, o meu fala aquilo. E quando o meu marido faz isso, pois é, o meu faz aquilo. Então elas se encontram na dor e elas se encontram num companheirismo muito bonito. Então eu acho que no final das contas, embora a gente se acuse, a gente se cobre, a gente se culpe, a gente também sabe ser companheiras umas das outras. Se a gente fala de culpa, a gente está falando de algo que deu errado, né? Mas também essa culpa pode aparecer quando tudo parece estar funcionando, Carol. Eu acho que aí é que ela aparece mesmo, né? Eu acho que quando tudo está funcionando, a gente pensa, nossa, por que eu não estou fazendo melhor? E aí a culpa vem, ainda mais forte. E quando a gente fala... E mulher, ela tem essa coisa, ela nunca está satisfeita. Porque a gente aprendeu na nossa sociedade que nós nunca somos boas o suficiente. Então, enquanto profissionais, a gente tem que se provar 10 vezes mais do que um homem. A gente tem síndrome da impostora. O nome da síndrome é no feminino, é síndrome da impostora. Porque homens não sentem tanto síndrome do impostor quanto mulheres sentem. Então a gente fala, putz, eu não sou boa o suficiente. Nossa, eu não sei fazer isso tão bem. Para eu fazer isso, eu vou ter que estudar mais que todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho que cuidar da minha família, porque, afinal de contas, para uma mulher ser bem-sucedida, não adianta só ela ter um trabalho maravilhoso. Para uma mulher ser bem-sucedida, ela precisa ter uma família, e não qualquer família, porque se essa família estiver degringolando, meu amor, você não é bem-sucedida. Então, eu tenho que ter a família da margarina, eu tenho que ser a CEO da empresa, eu tenho que ser a melhor sogra, eu tenho que ser a melhor nora e a melhor filha para os meus pais e para os meus sogros. Eu tenho que ser a melhor mãe, porque, afinal de contas, se eu grito com o menino, se eu brigo com o menino, isso vai dar ruim para mim. E hoje em dia, eu ainda tenho que fazer coxinha de jaca no aniversário, porque se eu der bebida açucarada, as outras mães vêm em cima de mim e falam: que tipo de mãe é você que dá bebida açucarada pro meu filho na festinha de aniversário do seu filho? Então, nem o brigadeiro escapou da nossa exigência. Você, Carol, me lembrou uma conversa que eu tive essa semana com uma paciente executiva, e ela dizia que, olha, nós estamos saindo agora para comemorar. Eu recentemente fui promovida, então eu estou num cargo diferenciado, e o CEO me chamou para conversar, e ele me deu os parabéns. E eu falei, tá, mas onde eu posso melhorar? E aí ele disse, não, mas você não está entendendo. Eu estou aqui para dizer que você teve um trabalho maravilhoso. Não, mas espera aí, é só isso? Né? E a nossa conversa foi justamente isso. A dificuldade de que está tudo certo. Né? Então, eu não preciso ser chamada a atenção. Ninguém precisa dizer que falta alguma coisa. Nas mulheres, esse auto-reconhecimento de que, cara, tá tudo certo. Eu sou boa. Uhum. É muito penoso? É muito penoso. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa. Então, eu tenho uma consultoria. E na minha consultoria só trabalha mulher.
E não tem uma que fale para mim, eu acho que eu não fiz bem o suficiente. Todas falam isso. E é muito interessante porque nós já tivemos homens, nós já trabalhamos com homens. Hoje nós trabalhamos com mulheres porque nós escolhemos trabalhar 100% com mulheres. E era muito interessante porque às vezes eu atribuía funções muito semelhantes, assim, dentro de um projeto era uma mesma função, muito semelhante para um e para outro. O trabalho do homem vinha de um jeito, o trabalho da mulher vinha completamente diferente. Com muito mais cuidado, com muito mais refino, com muito mais detalhamento, com muito mais... Então, assim, e não que nós não tenhamos homens que sejam bons o suficiente em seus trabalhos, não é isso. Mas eu acho que o grau de exigência da mulher é sempre muito mais alto. E talvez por causa disso, porque a gente se cobra muito, porque a gente foi ensinada a se cobrar muito. A gente foi ensinada a fazer muitas coisas. A menina, ela não é mais madura do que o menino. Uma menina de 12 anos, ela já é uma moça. O menino de 12 anos é um menino, um moleque. Se com 30 a gente fala, nossa, que moleque, então a gente passa a mão na cabeça desse homem que foi socializado para não ter que performar tanto e exigir tanto. Mas da mulher, ela tá lá brincando de casinha desde pequena, ela tá brincando de Barbie, ela tá brincando de, hoje em dia, de Minecraft, igual os meninos, mas ela brinca de fazer casinha no Minecraft, ela não brinca de guerrear, né? Ela não brinca de... Então, assim, a gente aprendeu desde muito cedo que a gente tem que ser muito boas no que a gente faz para que a gente seja levada a sério. Porque senão, não vão levar a gente a sério o suficiente e aí o nosso castelo de cristal vai trincar todo. E como educadora, Carol, você percebe que não existe um momento na vida da mulher que tá ok, assumir, eu sou boa o suficiente, eu sou uma mãe suficientemente boa, eu sou uma profissional suficientemente boa. Ela tem que estar sempre sendo lembrada disso? Ela é sempre lembrada disso, sobretudo pela escola, Abigail. Então é assim, mensagem na agenda ou no aplicativo, vai para a mãe. Amanhã tem que comprar cartolina, ou tem que mandar a fantasia do menino porque vai ser carnaval, ou vai ter o bolo da festa junina. Quem tem que organizar isso é a mãe. E é a mãe que está executiva, é a mãe que está cuidando desse casamento, que tem que estar sempre linda, magra, maquiada e bem vestida, e cheirosa. Então, assim, são exigências muito, muito cruéis. E é muito ruim quando a escola emula esta exigência, porque a escola poderia mandar carta para a mãe e para o pai. A escola poderia mandar uma mensagem no WhatsApp da mãe e do pai. Qual que é a diferença de você mandar um WhatsApp só para a mãe ou um WhatsApp para a mãe e para o pai? Né? Qual é a diferença da escola cobrar? Não, mas o pai não veio hoje aqui. A gente gostaria que o pai estivesse na reunião de pais, porque a reunião é de mães. Uhum. O grupo de WhatsApp da escola é de mães, é o grupo das mães. Cadê os pais? Como é que a gente chama esses homens para esse cuidado? Porque não é só uma masculinidade tóxica e violenta. Eu estou falando de homens que não estão nesse extremo. Eu estou falando de homens que querem participar da criação dos seus filhos, que querem estar próximos, mas que muitas vezes esses homens não têm acesso. Tudo bem, eles poderiam ser mais proativos, concordo. Mas, na medida em que a escola cobra a família, as coisas tendem a mudar. Porque hoje a mãe sabe o nome da professora, o pai não sabe. A mãe sabe o nome da amiguinha, o pai não sabe. A mãe sabe o nome da mãe da amiguinha, o pai não sabe. Isso fica muito claro na série. Então, quando dá a confusão toda, o pai olha para ela e fala assim: como é que você não comparou o telefone que falou com você no WhatsApp com o telefone da lista das mães que a gente tem? Assim, que absurdo é esse? Então, peraí.
entra um número desconhecido no meu WhatsApp, fala: oi, Carol, tudo bom? Eu sou a Abigail, eu sou mãe da Fernanda. Ela é amiguinha do Arthur, seu filho. Eles podem brincar juntos? Eu vou falar: oi, Abigail, tudo bem? Claro, querida, vamos marcar. Eu não vou ter tempo, porque eu estou trabalhando, e eu gosto pra caramba do meu trabalho. Eu não vou ter tempo de parar tudo e falar: nossa, peraí, será que ela é uma golpista? Será que ela... Entendeu? Será que ela é uma sequestradora de menores? Gente, e o cara tem a empáfia de cobrar isso da mãe. Então, eu acho que vai muito nesse lugar, sabe, Abigail? E a escola, né? Ela também, pelo que eu estou percebendo, ela pode ser um agente transformador nessa mentalidade. Ela vem fazendo isso, Carol? Algumas escolas sim, poucas. Algumas escolas sim. Então, o que a gente percebe é que a escola, às vezes, para ela mudar, é uma coisa difícil. Então, para a escola mudar uma prática, é uma coisa mais complicada. A gente está vivendo um momento em que quaisquer mudanças que aconteçam dentro do ambiente da escola, elas são mudanças muito profundas. Então, assim, a gente hoje está clusterizando a educação dos nossos filhos quando a gente pensa em escola particular. Então, eu tenho ali, eu tenho essa visão mais progressista ou mais conservadora de mundo. Então, eu vou colocar o meu filho numa escola em que eu encontre mães mais conservadoras ou que eu encontre mães mais progressistas. Porque veja a cabeça, porque eu preciso me conectar com essas pessoas, que são pessoas que concordam com o meu posicionamento. Isso é muito ruim. Porque escola é espaço de diversidade. Escola é o segundo espaço social que uma criança aprende na vida dela. Então, o primeiro círculo social é a família. Quando esse círculo se amplia, essa criança foi para a escola. Porque até então, ele convivia na família. Ele conhece o pai, a mãe, os irmãos, a avó, o vô, o tio, a tia, os primos. Aquele círculozinho. No máximo, a galera do condomínio, mas ainda é o círculozinho. Na hora que ele vai para a escola, ele conhece outras professoras, outros adultos, ele conhece outras crianças, ele conhece famílias dessas outras crianças. Ele, ao ir para a casa de outras famílias, ele fala: nossa, então quer dizer que a pessoa pode morar num apartamento tão grande assim? O meu é menor. Nossa, então quer dizer que dá para ter um carro tão diferente do carro do meu pai? Ou essa família nem carro tem, eles usam ônibus. Nossa, então tudo isso é repertório para essa criança ampliar a sua visão de mundo. E na hora diversidade. Na hora que eu estou dentro de um espaço em que os pais dos meus amigos têm a mesma situação financeira que a minha mãe e meu pai, ou que tem os mesmos carros, ou os mesmos valores, ou os mesmos... Cadê essa diversidade dessa criança? Cadê o olhar de mundo ampliado dessa criança? Então, assim, eu acho que a escola ela é um excelente espaço para mudar essas situações. Só que hoje as escolas ainda elas têm uma dificuldade nessa mudança de paradigma, porque é difícil você acompanhar. Eu entendo também a escola, não dá para a gente jogar só a culpa na escola, porque é difícil você acompanhar a evolução de uma sociedade que está constantemente mudando, que tem uma evolução tecnológica absurda e que ainda por cima hoje vive de IA. Então, assim, meu Deus, é muito difícil eu integrar essas novas normas sociais na minha vida de escola sem ferir esses pais e essas famílias em algum lugar, sabe? Carol, sem contar com as novas configurações de lares, de famílias, exato, né? E o quanto, por si só, isso fala em preconceito, em não aceitação, né? Isso não é legal para o meu filho conviver. Então, cada vez mais, esses grupos, eles são escolhidos, né, eu costumo dizer, para não me dar serviço. Né? Eu vou ficar numa zona vou continuar nessa zona de conforto.
Eu acho que tem muito isso, porque assim, como é que eu vou? Porque os pais pensam isso. Como é que eu vou explicar para o meu filho que o amiguinho dele tem 2 pais? Uhum. Como é que eu vou explicar para o meu filho que a amiguinha tem 2 mães? E aí eu sempre devolvo a pergunta falando, mas como é que você explica para o seu filho que o pai de uma das crianças morreu e sobrou só a mãe e só ela que cuida? É a mesma coisa. É você dizer para o seu filho que a família dele tem essa configuração. É diferente da nossa família. Ponto, você não tem que dizer mais nada. Então, assim, a criança hoje, ela já tem uma visão muito diferente. Elas entendem isso de uma forma muito mais tranquila do que pessoas de outras gerações. Então, muitas vezes, essa dúvida dessa convivência está muito mais no cérebro desses pais do que realmente no da criança, né? Então, assim, eu vou ter crianças hoje, eu me lembro do meu filho quando ele era pequeno, que a gente foi num parque de diversões. E aí, tava eu, ele e um amiguinho dele. Éramos nós 3 só. E o amiguinho corria para lá, corria para cá, não sei o quê. E aí eu chamava, e o amiguinho às vezes respondia, às vezes não respondia. Eu falei, nossa, Arthur, eu tô cansada. O fulaninho, que eu não lembro o nome dele mais, tá me fazendo chamar várias vezes, né? Com você atende mais rápido. Aí ele falou para mim assim, mãe, bem baixinho, mãe, tem paciência com ele. Ele toma um remédio. Aí eu falei, E aí eu fui entender que, na verdade, a criança tinha TDAH. Então, assim, veja que, por mais que eu não estivesse julgando, eu só estivesse me queixando, puxou minha orelha. Ele falou, não, você não vai lidar com meu amigo assim, não. Porque meu amigo, ele tem uma questão, você vai respeitar. Então, a gente também aprende com os filhos da gente sobre isso, sabe? Você trouxe, desse teu exemplo, me lembrou isso há quase 3 décadas, quando a inclusão era algo muito novo nas escolas, né? E veio ali o comunicado que entraria uma criança, e não se falava atípica naquela época, se dizia especial, na sala do meu filho. Todas as mães comentando o que será, o que não será, e tudo bem, foi fazer ele entrou, né? E no primeiro dia meu filho não falou nada, eu não perguntei nada, no segundo também ele não falou nada, e no terceiro eu não me aguentei. Filho, tem um amiguinho novo? Ele falou, tem. Eu falei, e como ele é? Ele falou, mamãe, ele é normal, ele só tem um probleminha no cérebro. Então, ele já viu, né, o que estava acontecendo ali, e para ele disse, ele é normal, só tem um probleminha. Ele tinha 2 anos e meio nessa época, né? E hoje eu vejo o quanto eu não ter dito alguma coisa, o quanto eu ter me segurado fez bem, né? Para que ele tivesse as impressões dele da forma como ele teve, pura e verdadeira, né? Eu queria trazer uma pergunta para você, Carol, que quando se diz, né, que a parentalidade está em crise, a gente está falando muito mais de falha ou de esgotamento? Eu acho que das duas coisas. Eu acho que tem uma falha da gente enquanto família, e aí independentemente da configuração, porque nós somos as algozes de nós mesmos. Então, por exemplo, você está na escola, e aí tem o grupo das mães. Sempre tem aquele núcleo barulhento do grupo das mães, que vai criticar a atitude da professora, que vai dizer que aquilo está errado, que não era para fazer a festinha daquele jeito, que o jeito que o menino está aprendendo na escola não é bom o suficiente. E essas mães, muitas vezes, elas vão colocar em xeque a ação de outras famílias. Então, por exemplo, porque você
Olha como eu fiz o dia do cabelo maluco do meu filho, e ele foi o mais legal, porque tinha luzinha, porque piscava, porque não sei o quê. E aí a outra mãe olha e fala, poxa, o meu eu só passei um gel aqui, porque foi o que deu para fazer, entendeu? Joguei um spray colorido e vambora, menino. E aí, existe uma culpa velada, né? Do tipo assim, pô, mas a outra mãe fez tão mais legal e eu não fiz, ou... Então fica ali essa coisa meio, essa inveja por trás dos panos e, enfim. Então eu acho que tem esse lugar. Como é que a gente sai desse lugar? Quando a gente fala, pô, eu botei luzinha no cabelo do meu filho porque eu tô mais tranquila aqui. Você quer que eu compre pro seu filho também? Vamos, eu vou chegar mais cedo na escola, eu vou montar cabelo maluco de 3 meninos. Tem mais alguém que ajuda aqui? Isso é comunidade, né? Então, assim, isso daí eu acho que é a falha da parentalidade. É da gente querer se comparar o tempo todo, é da gente querer competir o tempo todo, é da gente achar que um precisa ser melhor do que o outro. Então, essa é a falha. Mas existe o esgotamento. E o esgotamento, ele também vem desse lugar de a gente entendeu, não sei porquê, mas a gente entendeu que cada um tinha que criar seu filho. Quando, na verdade, se você olha para povos originários, se você olha para os nossos ancestrais, se você olha para como é que as pessoas de outras culturas criam suas crianças, se você vai ler Platão em A República, se você vai estudar filosofia, se você vai entender a origem, a antropologia, se você vai entender a origem da humanidade, você vai entender que crianças sempre foram criadas no coletivo. Então, assim, quando a gente estava nos bastidores, você falou para mim assim, eu sempre fui uma pessoa, me considerei uma pessoa privilegiada, porque eu sempre tive uma rede de apoio, né? Eu sempre tive muito apoio do pai dos seus filhos e possivelmente da sua família, porque antigamente era assim. A gente deixava filho com vó. Eu também, eu tive muito apoio da minha família, né? Eu sou mãe solo, mas eu sempre tive muito apoio da minha família, da família do pai do meu filho também, que nos finais de semana ficava, que a gente trocava ali, que parte das férias era comigo, parte das férias era com a família dele. Então, assim, essa rede de apoio, a gente não consegue criar criança se não tiver rede de apoio. Eu posso ser rede de apoio à distância. Então, eu tenho uma sobrinha que os pais estavam ali separando. E aí eu vi o negócio acontecer, ela mora em outra cidade. Liguei para a mãe e falei, manda para cá. Vou passar uma semana com ela aqui em casa para tirar da confusão. Manda para cá. Veio para cá. E aí conversamos, fomos num monte de lugar, levei para passear, não sei o quê. Tia legal. Tô sendo a tia que leva para tomar sorvete. Tá tudo certo, tô fazendo meu trabalho de tia. E aí, na volta, eu e a mãe trocamos. O pai ligou, a gente conversou um monte. Eu e a mãe trocamos, falou, reparei isso aqui, hein? Ó, cuidado com esse comportamento. Você viu o dentinho? Acho que tem que botar aparelho. Você viu não sei o quê. São essas coisas que a gente faz, ainda que nós tenhamos uma rede de apoio, que não está ali do meu lado, que não é minha vizinha, sabe? Então, a gente precisa criar comunidade. Porque se a gente faz tudo sozinha, a gente vai esgotar. Não tem jeito. Carol, você falando dessa maneira, há uma necessidade, a rede de apoio, eu também, ao aceitar, eu tenho que aceitar em mim que eu não dou conta, né? E muitas vezes aceitar que eu não dou conta vai me deixar menor, vai me deixar pequena, vai me deixar, né, mãe insuficiente. Então, quando eu vejo uma outra mãe, né? E aí você falando isso, eu dei uma viajada, porque eu descobri coisas dos meus filhos pelas mães, porque eu trabalhava tanto e eu estava sempre tão longe de tudo que, invariavelmente, os meus filhos pequenininhos, eles iam passar um final de semana na chácara da mãe de um amiguinho. E chegando lá, eles comiam algumas coisas que eu não tinha tempo de experimentar com eles em casa. E ela me ligava, olha, Abigail, eles gostaram muito
de uma variação de carpaccio que eu fiz aqui. Eu peguei a carninha, fiz um molho quente e coloquei na água quente, eles adoraram. Olha, Carol, é uma situação que até hoje eu repito em casa, o homem com quase 30 anos. Vamos fazer a carne da Cláudia? Então, você está trazendo algo assim, essa rede de apoio, o outro tem que estar aberto também para receber. Tem a coisa do Mãe Suficientemente Boa, né, do Winnicott, que eu amo, porque o que é essa mãe suficientemente boa? Por que não tem o pai suficientemente bom? Só tem a mãe suficientemente boa, né? O pai suficientemente bom, na nossa cabeça, é o pai. Se ele registrar no cartório, já está suficientemente bom. Porque daí ele pelo menos assumiu a responsabilidade, e se ele for embora e largar a mãe sozinha, ele vai ser obrigado a pagar pensão. Então, assim, isso já é suficientemente bom. A gente não. A nossa barra de suficientemente boa é competir com as outras mães que são mãe full-time. Porque, assim, eu posso ou não ser mãe full-time. Inclusive, seria muito bom para os meus filhos, e tá tudo bem qualquer uma dos tipos de maternagem, mas é muito bom para os meus filhos entender que existem vários tipos de mães. Eu preciso me haver com essa dor de ser suficientemente boa. E essa culpa a gente carrega. Assim, eu fui mãe solo a vida toda, né? Eu fui mãe muito jovem, meu filho tem 21 anos. Uau. Então, quando eu estava indo em reunião de pais, quando eu estava construindo a minha carreira, então eu estava no início da minha carreira, então eu precisava trabalhar muito, 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 muito. Então meus pais me ajudavam. Muitas e muitas vezes minha mãe foi na reunião de pais por mim, porque eu estava trabalhando. Então, assim, eu entendi muito cedo que eu não ia conseguir dar a atenção que o meu filho merecia. Aí, o que eu fiz? Eu fui para terapia. E na terapia eu aprendi que estava tudo bem a mãe ser feliz, que faça os trabalhos que ela gosta, que saia com as amigas, que arrume um outro namorado se ela terminou um relacionamento, e que nada disso vai fazer com que o meu filho seja menor. Então, eu tive que aprender a ser essa mãe suficientemente boa. Porque eu colocava muitas vezes na minha cabeça, poxa, mas eu podia estar mais presente. Poxa, mas eu não fiz isso. Poxa, mas eu não fiz aquilo. Eu esqueci de comprar a cartolina. Nossa, na hora de levar o bolo da festinha, eu passei na padaria e comprei pão de queijo. Porque eu não tive tempo de fazer. Então, assim, e aí eu fui aprendendo, a duras penas, que estava tudo bem eu ser essa mãe. Então, a gente precisa aprender isso. Porque se você for perguntar para o pai, até hoje, como é que é o nome da professora, ou da mãe do amiguinho, ou do amiguinho, o pai não sabe. Se você perguntar qual é a cor que o menino mais gosta, o pai não sabe. Qual é o lanche preferido na lanchonete, o pai não sabe. Como é que é o nome do pediatra, o pai não sabe. Então, como eu já sei todas essas coisas, eu já sou suficientemente boa, porque quantas coisas eu já sei. Ela sabe de tudo isso, mas o que falta a ela escutar para ter certeza disso tudo? Falta ela se escutar. Falta ela saber seu próprio limite. Falta ela entender que a maternagem, ela não é uma competição, ela não é uma corrida de 100 metros. Primeira coisa. Ela é uma maratona de 42 quilômetros. E é uma maratona em que eu só vou competir comigo mesma. Então, eu preciso ser uma mãe melhor hoje do que eu fui ontem. Durante muitos anos na minha vida, eu não tive absolutamente nenhum conhecimento sobre desenvolvimento humano. Muito embora eu seja professora desde os meus 17, não se falava isso. Ninguém falava de desenvolvimento. Até hoje a gente não tem isso na faculdade de pedagogia, nem nas licenciaturas, não se fala de desenvolvimento humano, de neurociência. Então, assim, você tinha ali no máximo, a psicogênese, que você sabia, com tantos anos a criança faz isso, com tantos anos... Mas eu só fui ter conhecimento de desenvolvimento humano muito depois da minha vida.
E eu me lembro que a primeira infância do meu filho foi difícil, porque eu repetia muitos padrões do que eu tinha aprendido. E que não é culpa dos meus pais, mas é porque a sociedade funcionava daquele jeito. Então, você tinha que ter medo dos seus pais, porque havia a compreensão de que se você tivesse medo dos seus pais, aí sim você estaria respeitando os seus pais. E aí eu me lembro que uma vez, então assim, quando meu filho era muito pequeno, eu fiz coisas das quais hoje eu olho para trás e falo, não, eu deveria ter feito. Não deveria ter feito. E aí, com 8 anos de idade, eu e o meu filho fomos morar em outro país. Então, eu perdi a minha rede de apoio, fui morar em outro país. E lá era eu e ele. E eu trabalhava, estudava, e eu tinha que cuidar dele, era um desafio. E aí, um dia, eu me lembro que eu cheguei em casa, e o meu filho nunca gostou de pintar. Ele detestava pintar, fazer desenho, nunca gostou. O negócio dele era outra coisa. Ele gostava de matemática, ele gostava de quebra-cabeça, ele gostava de outras coisas. E aí eu cheguei em casa e ele estava muito frustrado. Ele tinha chegado da escola e ele tinha que fazer uma tarefa. E a tarefa era pintar um mapa. E ele ficou muito irritado. E aí eu só escutava, eu estava na cozinha fazendo jantar e de repente eu começo a escutar ele gritando assim. E aí eu cheguei no quarto e falei, o que foi, filho? Eu odeio pintar! Eu odeio pintar! E pintando, assim, né? Eu odeio pintar! Falei, filho, calma. O dia que você tá fazendo, você vai rasgar o papel. Calma. E aí ele, eu tenho que terminar! Eu tenho que entregar amanhã! Aí ele tinha 10 anos de idade. Eu falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos parar, vamos tomar uma água, vamos assistir um desenho. E ele não parava. Até que eu tive que segurar ele aqui nos bracinhos. Falar, olha pra mim agora. Aí ele olhou, falei, tira o lápis, joga o lápis no chão. Aí ele jogou o lápis no chão. Falei, respira. Vamos respirar 3 vezes. Aí respirou. Aí eu falei, agora a gente vai beber uma água. Vem cá comigo. Vamos beber uma água. E aí fui desescalando, acalmando. E aí ele respirou, beleza, terminou, entregou o trabalho no dia seguinte. Corta. Uma semana depois, eu tinha que entregar um trabalho na faculdade. E eu não percebi, olha como são as coisas, eu não percebi. E eu falava, mas que droga! Esse sistema não funciona, eu no computador. E aí, ele vem e me segura, ele com 10 anos de idade. Mãe, vamos tomar uma aguinha, vamos respirar 3 vezes. Então, assim, ali, essa história, para mim, ela é o marco da minha mudança na maternagem. Porque eu repetia vários padrões, e quando ele fez 10 anos, que eu já tinha estudado muito do desenvolvimento humano, que eu já estava aprendendo outras coisas, e eu estava entendendo como que eu poderia lidar melhor com aquela maternagem, eu mudei a forma com o meu filho. E aí, a gente mudou completamente a nossa relação. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que nunca é tarde para a gente mudar a forma como a gente enxerga ser mãe. Porque ali eu falava, cara, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu moro em outro país, eu sou sozinha cuidando desse garoto, e eu vou dar um jeito de fazer isso funcionar. E eu dei, né? Não foi do jeito perfeito. Ele também ia para a casa dos amigos passar o final de semana, porque eu tinha que estudar para a prova da universidade. Tanta proximidade, mas era o que dava para fazer, porque eu também tinha que trabalhar até mais tarde. Mas a gente conseguiu ali fazer com que as coisas funcionassem. Então, dá para fazer. Que bonito ouvir isso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando certamente estão encantadas com as suas reflexões, as suas histórias. Eu peço que você deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas vão se beneficiar. Antes da gente ir para os finalmente, Carol, eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como é ser diretora executiva do Vozes da Educação. Abigail, o Vozes é o segundo filho que eu botei no mundo, né? Então, o Vozes é uma consultoria educacional. A gente trabalha com algo que se chama educação nas emergências, então a gente trabalha muito com redes e escolas públicas, escolas particulares. Então, a gente ajuda muito escolas a lidar com situações de violência, bullying,
emergência climática, enfim, qualquer que seja a emergência daquela escola. Além disso, a gente também tem um eixo de parentalidade, então a gente também trabalha com relacionamento família-escola, com engajamento, como que a escola faz para engajar mais as famílias, como que as famílias fazem para ter um relacionamento mais respeitoso, de maior confiança com as escolas. E a gente trabalha a partir da ideia de que precisamos olhar para como outros territórios estão resolvendo essas questões. Então, a gente olha para outros países, a gente olha para o Brasil, e a gente pega práticas que a gente fala, isso pode fazer sentido nesse lugar. Então, a gente tenta fazer algo muito customizado. É uma empresa, como eu falei, 100% de mulheres. Nós somos poucas, mas o nosso trabalho ele é muito humanizado. E o nosso foco é fazer com que a gente possa ajudar famílias e escolas a estarem num ambiente mais seguro, harmonioso e acolhedor. Então, esse é o nosso foco. E você tem encontrado interesse das pessoas para essa mudança, para viver melhor? Eu acho que a gente está passando por uma grande fase de transformação. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, existe um grupo de mães muito preocupada em fazer uma parentalidade melhor, em quebrar ciclos, em compreender melhor que a gente, eu me lembro que quando meu filho nasceu, minha mãe falava assim, filho não vem com manual de instrução. Só que, na verdade, criança tem manual de instrução. Então, a gente não estudava a infância, a gente não estudava o cérebro humano, a gente não estudava como o cérebro aprende. A gente não estudava o que era trauma. A gente começou a aprender essas coisas tem muito pouco tempo. Então, quando a gente coloca aí na linha do tempo que a ciência vem fazendo, e hoje o espaço é muito pequeno ainda, né? São poucas décadas de estudo sobre isso. E aí, quando a gente entende que criança tem sim manual, que criança tem um jeito próprio da gente agir, e quando a gente age com amor, com afeto, com acolhimento e com limite, isso faz com que a criança responda muito positivamente, aí sim a gente entende que, na verdade, existe uma ciência por trás, dá para aprender, e essas mães estão buscando saber disso. Então, isso é uma mudança muito positiva que eu tenho visto. Carol, para a gente fechar essa conversa, eu gostaria que você deixasse uma reflexão, uma dica 10% mais. Eu acho que vale a pena. Eu vou dar 2 dicas. Eu vou dar uma dica para a escola e eu vou dar uma dica para as famílias. Eu acho que para as escolas vale muito a pena investir no relacionamento com as famílias. Então, as escolas, por exemplo, quando a gente olha outros territórios, tem algumas escolas que contratam uma mãe de cada turma, porque uma coisa é quando a mãe ela reclama alguma coisa com a outra mãe. Outra coisa é quando a mãe reclama com a escola. Então, essas mães, elas são contratadas para ajudar nesse vínculo de confiança. Então, eu acho que essa é uma dica boa para as escolas. E uma outra dica para as famílias é procurar entender e aprender, por mais que você não tenha tempo, talvez valha a pena você escutar podcasts como esses, talvez valha a pena participar de clube de livro ou clubes de cultura, de outras coisas, que tenham a temática da parentalidade envolvida. Porque tem jeito certo e tem jeito errado de criar filho. E é muito bom quando a gente vai pelo certo. Carol, muito obrigada por sua presença, pela sua conversa. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora, deixou aqui vários pontos de reflexão e eu quero agradecer por sua generosidade. Eu que agradeço o convite, Abigail, muito obrigada. Foi um prazer estar com você e um beijo para você e para os seus ouvintes. Beijos, até a próxima. Obrigada, você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e enviar para o seu amigo. Tenho certeza que uma mãe, nesse momento, está precisando ouvir a Carol. Beijo, Carol. Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau.